Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui falar sobre as minhas metas literárias de 2024. Pois é, gente, o ano já começou, mas eu queria falar um pouquinho de algumas metas, pelo menos 3 aí, que eu me coloquei nesse ramo literário, e também falar aqui de 12 livros para 2024, uma coisa que eu nunca fiz antes, mas eu percebi que 24, 12 é bonito, vou fazer. Então, vamos lá! Antes, eu vou comentar, então, de 3 metas literárias que eu me coloquei esse ano. Uma delas é ler mais livros nacionais. Faz uns 2 anos que eu não leio nenhum livro nacional e eu acho que isso é horrível, porque realmente eu gosto muito de livros nacionais. Alguns dos meus favoritos são nacionais, só que por eu morar nos Estados Unidos, muitas vezes quando eu vou numa livraria, quando eu vou comprar um livro, é em língua inglesa e eu acabo consumindo muito mais livros em inglês. Então, isso é uma coisa que eu quero mudar esse ano. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar aí de 2 que eu quero ler, tá? Outra meta que eu me coloquei foi priorizar qualidade à quantidade. Por quê? Porque quando você trabalha com conteúdo literário, acaba tendo uma coisa que você faz sem perceber, que é você tá o tempo inteiro consumindo novos conteúdos para poder produzir, para poder criar. Só que muitas vezes eu me peguei priorizando livros, às vezes menores, para poder, né, ter mais conteúdo para trazer para vocês, do que um livro às vezes maior que eu acho que eu aproveitaria mais. Muitas vezes eu li algum livro muito mais rápido do que eu gostaria, sabe? Eu gostaria de ter tempo para digerir, para ir criando teorias, e às vezes acaba sendo tudo muito acelerado. Então, uma coisa que eu quero fazer esse ano é priorizar aí qualidade ao invés de quantidade. E a outra meta literária que eu tenho é tornar o meu trabalho um pouco mais divertido. Por quê? Porque quando eu criei o Livro em Livros, lógico, foi com a intenção de poder dividir com as pessoas os livros que eu estava gostando, de poder ir trocando ideia, de poder ter essa troca. E isso é uma coisa que eu amo fazer. Eu realmente amo o meu trabalho. Eu sinto que é a minha missão. Só que acontece que, gente, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Isso tudo acaba me atrapalhando bastante na hora de criar conteúdo, sabe? Na hora de gravar, na hora de editar, fotografar, editar as fotografias, também escrever resenhas, principalmente depois do burnout que eu tive no ano passado, né? Que eu tive um colapso por conta de muitas outras coisas. Então, eu quero voltar um pouquinho às origens. Eu sei que eu não tenho o equipamento perfeito, que o meu áudio não é perfeito, que a imagem não é perfeita, e tá tudo bem não ser, sabe? Eu preciso internalizar isso, eu preciso entender que tá tudo bem. No geral, essas 3 metas eu quero muito cumprir esse ano. Agora vamos pra parte boa, que é falar aqueles 12 livros que eu quero ler em 2024. E, gente, o primeiro deles é um clássico aí que muita gente leu para vestibular e pessoas que estudavam comigo e não gostavam de ler, leram esse livro e adoraram. E eu sei que é um livro que eu preciso ler, já passou da hora, porque eu não cheguei a ler na minha época e acho que tá na hora de ler Capitães da Areia, do Jorge Amado. Gente, esse é um livro que eu sei que vai falar sobre garotos que crescem ali num trapiche, que acabam sendo, né, garotos de rua, que precisam roubar para sobreviver, e a gente vai acompanhando ali a vida deles, o dia a dia deles. É só isso que eu sei. Nunca li nada do Jorge Amado, então acho que será uma ótima leitura. Seguindo aí com outro nacional, eu quero muito ler Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Gente, Olhos d'Água, eu sei que é um livro que também tá sendo pedido muito em vestibular, né? Na minha época não era pedido, ainda bem que hoje em dia é, porque eu já comecei, tá? Eu tô ouvindo um audiobook maravilhoso. Você vai ter ali alguns contos que vão mostrar principalmente a vida de mulheres na favela. Mulheres pretas, mulheres periféricas e as vidas delas, como o ambiente, o preconceito e tudo mais as afeta. Então, eu tô gostando bastante e finalmente estou lendo esse livro que eu sei que vai ser um sucesso. Um clássico que eu comecei a ler há alguns anos e já passou da hora de voltar, e aí eu quero pegar desde o começo porque eu tava gostando muito, é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse livro é um clássico, né? Eu sei que muita gente ama. Sei também que tem algumas pessoas que não gostam, principalmente do final, se eu não me engano, mas a gente veio aqui acompanhar a vida da Jane, que é uma garotinha órfã, crescendo e se descobrindo no mundo. Ela é uma garota com muita determinação, ela fala realmente o que ela tá pensando, ela faz o que ela quer, então tô empolgada pra ler esse livro.
livro sim. Um hype do momento que eu comprei e que eu estou animada, porque é o primeiro volume de uma duologia. Acho que o segundo sai esse ano. Se sair, eu já talvez pegue, né, e continue. Mas eu estou falando de Divinos Rivais da Rebecca Ross. Eu sei que aqui a gente vai ter um Enemies to Lovers, que não é muito a minha praia, tá? Já vou dizer isso. Mas a gente vai ter uma mistura de romance histórico com fantasia, de dois personagens que se detestam, mas começam a trocar cartas e começam a se apaixonar. E eu tô empolgada porque realmente eu só tô vendo gente falando bem desse livro. Um outro livro que eu também só ouvi elogios sobre foi A Última Casa da Rua Needless, da Catriona Ward. Eu só posso dizer que eu não sei o que esperar. Eu sei que é um thriller, eu sei que vai ter aí, eu acho que o passado de alguém voltando, e a pessoa tentando entender o que aconteceu. Eu acho que é isso, mas assim, as pessoas que eu confio, os booktubers que eu assisto e que eu me identifico, né, em questão de gosto literário, amaram esse livro, falaram que é de explodir a cabeça. Então eu tô muito empolgada, eu acho que vai ser aí um ótimo thriller. Uma graphic novel que está na minha estante há tempos e que eu acho que já passou da hora de eu ler é V de Vingança, do Alan Moore. Gente, eu já assisti o filme, eu acho que a graphic novel, né, pelo menos segue aí o mesmo caminho, né, já que o filme foi baseado nela. E eu sei que vai falar aqui muito sobre essa figura de um homem que usa a máscara do Guy Fawkes e que de alguma forma vai acabar mudando ali a sociedade, que é uma sociedade que é extremamente ditatorial, e a gente vai ver ele desafiando o governo. E tô empolgada, tô empolgada. Eu tenho algumas questões com o Alan Moore, sabe? Eu gosto muito das histórias que ele escreve no geral, principalmente Lovecraftianas, mas ele também às vezes dá uma bola fora. Então, né, vamos esperar pra ver no que dá. Toda vez que eu leio algum livro da Taylor Jenkins Reid, dá muito certo. E eu tenho feito isso uma vez por ano, e esse ano eu lerei Malibu Renasce. Gente, Malibu Renasce é uma história que vai falar aqui, né, sobre o Mick Riva, que é um personagem que aparece em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Ele também ali meio que é mencionado em Daisy Jones and the Six. E a gente vai ver aqui os seus 4 filhos, que são seus herdeiros, e o relacionamento entre eles, as festas que eles dão e muita fofocaiada. Então, eu tô muito empolgada, gente, porque eu amo um livro de fofoca, eu amo as histórias da Taylor Jenkins Reid, então acho que vai ser uma ótima leitura. Outro livro que também, gente, eu já li um pouco dele e eu amei, e eu acabei parando por causa de outras leituras que eu tava fazendo, e acho que tá na hora de voltar, que é o Furiosamente Feliz, da Jane Lawson. Gente, conheci a Jane Lawson no meu aniversário, ela me deu um livro de presente, foi maravilhoso, sabe? Eu chorei, ela chorou, foi assim, incrível, e ela fala nesse livro aqui sobre as suas questões de saúde mental de uma forma leve, de uma forma gostosa, de uma forma até cômica. Então, eu acho que a gente precisa de mais livros como esse, e com certeza eu quero ler, quero aproveitar bastante, e acho que vai ser uma leitura sensacional. Um livro, gente, que eu já cheguei a colocar em TBR faz alguns anos, e que eu acabei não lendo porque não deu tempo, e tá na hora de ler, eu acho que vai ser sensacional, porque é um dos meus autores favoritos, né, o Arthur C. Clarke. Lerei Encontro com Rama. Gente, Encontro com Rama é um livro que eu não sei muita coisa sobre ele. Eu acho que Rama é o nome que é dado por um asteroide que é descoberto, e a gente vai saber mais sobre ele. E, gente, eu amo o Arthur C. Clarke. Eu amo as histórias dele. 2001, Odisseia no Espaço é a minha ficção científica favorita da vida. O meu pai falou que eu tenho que ler esse livro, porque a gente gosta muito das histórias do Arthur C. Clarke, e ele sempre me pergunta se eu já li esse livro. Então acho que já passou da hora de ler Encontro com Rama. Finalmente lerei nesse ano Maus, do Art Spiegelman. Aqui a gente tem 2 graphic novels nesse box, e aí eu coloquei as duas como uma só, em que a gente vai ver através do ponto de vista dele a história do seu pai, que acaba sendo ali um judeu durante a época da Segunda Guerra Mundial, que é mandado para um campo de concentração. E aqui a gente vai ter os animais representando as pessoas. Então, por exemplo, os ratos são os judeus, os gatos são os nazistas, e por aí vai. O que eu li, eu gostei bastante, mas na época que eu comecei a ler, tinha muita coisa bizarra acontecendo no mundo, né? A gente viu como, principalmente por conta de política e essa questão de polaridade, acabou trazendo um monte de gente cruel, com ideias absurdas, né, aí aos holofotes. Então, na época eu parei, porque eu não tava conseguindo lidar com tudo isso, mas eu sei que é uma história necessária, que a gente precisa conhecer pra não repetir novamente. Então, em 2024, eu lerei Maus. Penúltimo livro dessa minha listinha é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu sempre ouvi falar muito bem da tetralogia napolitana, da Helena Ferrante, que eu sei que não é o nome dela, ninguém sabe quem ela é, mas eu sei que as pessoas amam os livros
livros dela. Também tem muita fofoca, sabe? Também tem muita coisa ali que a gente vai saber mais das pessoas, das suas dinâmicas, de saber ali como que cada uma é, o que cada uma fez. É uma história, assim, sobre personagens e não tanto sobre o enredo em si. Tô empolgada porque eu sempre ouvi falar muito bem, eu nunca li nada dela, então eu não prometo que eu vou ler a tetralogia napolitana, mas lerei pelo menos A Amiga Genial. E o último livro dessa lista, gente, é um livro muito polêmico, já comecei a ler, que é Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Gente, aqui a gente vai ter a história de 4 amigos, que é o Malcolm, o JB, o Willem e o Jude, e a gente vai acompanhar eles ao longo do tempo. A gente vai ver mais dessa dinâmica de amizade entre eles, a gente vai saber um pouco mais sobre cada personagem, porque cada personagem tem uma questão, e a gente vai ter basicamente um romance de formação, porque a gente vai acompanhar eles por décadas. E assim, gente, esse é um livro polêmico porque ele é considerado o livro mais triste do mundo. Quando ele saiu, muita gente fazia vídeo, vlog, chorando, se descabelando, desesperado, e eu achei interessante ler. Mas aí veio uma onda contrária de pessoas falando que você não deveria ler esse livro porque é um desserviço e nada de bom vem dele. Eu fiquei quase um ano pensando se eu leria ou não. Eu fiquei matutando, eu fiquei pesando prós e contras, e aí eu percebi que, como crítica literária, eu comecei a ter um preconceito com esse livro sem ter lido. E isso não é uma coisa minha, sabe? Não é uma coisa que eu aprovo. Então eu falei, não, como crítica literária, esse já é considerado um clássico moderno, eu sinto que eu tenho que ler, mas vou falar uma coisa. Eu finalmente entendo quando as pessoas falam que não é um livro pra se recomendar, que não tem como se recomendar. É escrito maravilhosamente bem, os personagens são bem construídos, o enredo acaba te pegando, mas é uma história de puro sofrimento, gente. É um pornô de tortura, sabe? Você vai ver muita coisa terrível acontecendo com um só personagem. Tem muitos gatilhos, é difícil, então não é um livro que eu tenho como recomendar. Quando eu terminar, eu pretendo fazer sim uma resenha, trazer um vídeo aqui pra vocês, mas não farei vlog, porque seria um vlog só de sofrimento, sabe? Dos meus gatilhos, eu chorando, mas assim, tô lendo aos poucos, devagar, no meu tempo. Também estou lendo com o meu marido, então tá sendo uma leitura bem interessante por conta disso, porque ele sabia que eu tava nervosa, ele sabia que eu tava receosa, principalmente por questões da minha saúde mental. De repente, ele começou a ler, e aí quando ele acabou me contando, eu fiquei chocada, sabe? Porque aí ele foi lendo na minha frente, e ele já me alertava dos gatilhos, já sabia ali quando era um ponto mais sensível meu, e até agora eu tô gostando muito, mas tá aí, o último livro desses 12 pra 2024, e finalmente tá vindo aí. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilha com seus amigos, comente aqui embaixo quais são aqueles livros que você quer muito ler esse ano. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.